Maravilha, irmãos. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Hoje nós trabalharemos o texto que vai do verso 1 ao verso 12, de 1 a 12, João 2, de 1 a 12. Antes mesmo da leitura, gostaria de me voltar para as crianças e já pedir o desenho de vocês de hoje, tá? E o desenho que eu queria que vocês fizessem é a família de vocês, ou se você quiser desenhar mais gente, pode desenhar a igreja bem feliz, bem alegre, tá bom? Então imagina talvez um culto como o nosso aqui, e todos nós bem alegres ao cultuarmos o nosso Deus. Então vocês podem desenhar isso da maneira que vocês quiserem aí, o que a criatividade de vocês permitirem, vocês podem fazer, tá bom? Vamos ler então, irmãos, o texto. As crianças podem desenhar após a leitura, tá? Aí, enquanto o pastor vai pregando, vocês vão pegando alguns ganchos e desenhando, fazendo desenho de vocês. Diz assim a palavra do Senhor, João 2, de 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Vamos orar uma vez mais, irmãos? Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida. Te louvamos pelo grande privilégio que é podermos meditar na Tua palavra, ó Deus, podermos nos atentar ao que a Tua palavra diz, ó Deus, mas sabemos que sem o Teu Espírito agindo em nós, nós não compreenderemos, e ainda que compreendamos, ó Deus, não internalizaremos essas verdades a ponto delas nos transformarem. Então nós rogamos a Tua graça, pedimos, ó Deus, a ajuda do Senhor para que nos concentremos na explicação, ó Deus, que o Senhor me ajude a explicar de maneira clara, ó Deus, e que as verdades do texto fiquem evidenciadas, fiquem claras, ó Deus, e sejam amadas por cada um de nós, ó Deus. Sê conosco, ajuda-nos, rogamos isso no nome de Jesus. Amém. O que importa é ser feliz. Alguém já te deu esse conselho? Alguém já disse isso para você? O importante na vida é ser feliz. Não importa como, o importante é ser feliz, né? Nós ouvimos muito esse tipo de conselho nos nossos dias, não é verdade, irmãos? Amigos, parentes, né? Filmes, seriados, novelas, nos ensinam essa premissa de que o importante é ser feliz. E as pessoas procuram a felicidade de todas as maneiras. Essa é uma busca da humanidade, irmãos. As pessoas estão o tempo todo buscando ser felizes. O tempo todo buscando ser felizes. Alguns vão chamar essa busca desenfreada pela felicidade, pela alegria
de hedonismo. Hedonismo, são pessoas hedonistas essas que buscam a felicidade a todo custo, de qualquer maneira. Mas é interessante, irmãos, porque diante disso, pensando nesse conselho do mundo, a pergunta que nós nos fazemos como cristãos é: e nós? Nós podemos ser alegres? Nós devemos ser alegres? Nós podemos ser felizes e devemos buscar a felicidade? Ou nós, como cristãos, devemos ser carrancudos, cara fechada? Obviamente que não. Não é verdade, irmãos? Não precisa disso e não deve ser assim. Pelo contrário, nós devemos ser os mais felizes de todos. O John Piper, falando sobre esse tema, ele usa um termo que ele cunhou que ele chama de hedonismo cristão, que o cristão pode buscar e deve buscar a felicidade, mas ele vai mostrar que a felicidade deve ser colocada na coisa certa. E há aquele que pode, de fato, nos dar a verdadeira felicidade. E é importante nós observarmos isso. Eu me lembro, irmãos, que certa vez eu vi um vídeo, me mandaram um vídeo de eu acho que era uma espécie de um catador de lixo, né, em algum país, não no Brasil, e uma pessoa com um celular vai até aquele catador de lixo, vê que ele está bem alegre, feliz, e fala: como é que você pode estar feliz? Ou por que você está feliz? E ele diz: como não estar feliz? Uma vez que eu conheci a Cristo, uma vez que Ele me salvou, uma vez que Ele me sustenta, como não estar feliz? E é uma grande lição, né, que esse catador nos dá. Será que você, na situação que você está hoje, você consegue ser feliz, alegre, expressar, manifestar essa alegria? De onde você tem tirado fonte de alegria? Onde você tem buscado colocar a sua alegria e o seu coração? É a pergunta que nós devemos fazer. E o que esse texto vai mostrar para nós, irmãos, é que existe alguém que pode promover alegria para nós, e verdadeira alegria. E diante disso, então, nós meditaremos no seguinte tema: Jesus, o glorioso promotor da alegria. Jesus, o glorioso promotor da alegria. E é o que esse texto vai mostrar para nós. Hoje eu gostaria de expor esse texto, irmãos, olhando versículo a versículo, talvez não com pontos bem definidos, no sentido de pontos separados, mas à medida que eu for lendo, eu vou trazendo explicações e tentando aplicar para a nossa vida. E eu já vou adiantando aqui para vocês que as aplicações que eu vou fazendo a partir do texto, elas são importantes para a nossa vida, obviamente, mas as primeiras aplicações, elas são mais secundárias dentro do texto. A última aplicação, a última explicação é o ponto central do texto. Então, vamos com isso em mente, vamos com isso tendo essa consciência, tá? E quando chegar nesse último ponto, eu vou avisar novamente que esse é o ponto central do nosso texto, ok? Irmãos, capítulo 2, início do capítulo 2, verso 1, que nós temos aqui, até o capítulo 12, verso 50, nós temos 11 capítulos que por muitos teólogos, comentaristas, vai ser chamado de o livro dos sinais. 11 capítulos são chamados dos livros dos sinais. E nós temos no Evangelho de João 7 sinais maravilhosos, 7 milagres da parte do Senhor Jesus sendo registrados para nós. E de maneira mais estrita, capítulo 2, verso 1 até capítulo 4, verso 54, nós temos 3 capítulos que têm uma unidade temática, que nesses sinais, e alguns sinais que o Senhor vai mostrar, a unidade temática desses 3 capítulos é que o Senhor vai mostrar que existe uma espécie de uma substituição da antiga maneira de purificação para uma nova maneira, uma nova ordem de como nos purificarmos, ok? E é importante nós entendermos isso para lermos o texto, tá certo? Mas a partir dessas verdades, dessa introdução, olhem só aí, verso de número 1 do capítulo 2. O verso de número 1 vai dizer que 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois daquele encontro com Filipe, Natanael, o encontro do Senhor Jesus com eles, e o que nós vimos no último sermão, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Ou seja, Maria foi convidada para esse casamento. Maria estava neste casamento. Bem provavelmente Maria tinha algum parentesco, eram pessoas próximas de Maria que estavam celebrando esse casamento, talvez familiares. Mas não só Maria, o verso 2 vai dizer o seguinte para nós: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado, irmãos, para o casamento em Caná da Galileia.
e vai ele e os seus discípulos. Até aquela altura, os 5 discípulos que estão com ele. Nós temos André, Pedro, Filipe, Natanael e aquele discípulo que não é dito o nome, e bem provavelmente é o próprio João, que está com o Senhor Jesus. Eles são convidados e eles então se dirigem a Caná da Galileia para este casamento. E é interessante, irmãos, e aqui nós já aprendemos algo com o Senhor Jesus, que Jesus ele não se furta de participar do casamento. Jesus ele vai e ele se alegra no casamento. Jesus ele está presente no casamento. Sim, no casamento que tinha vinho. Sim, no casamento onde tinha comida e as pessoas estão se alegrando e Jesus está ali presente. Seria estranho nós pensarmos em Jesus não estar presente numa festa, na verdade, numa celebração, ainda mais uma celebração de casamento. Uma vez que ele é convidado, ele vai mesmo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o capítulo de número 1 de João, versos 1 a 3, dizem que ele, no princípio, estava com Deus. E ele era Deus. Não é verdade? Ele estava lá no princípio, na criação. E se vocês voltarem para Gênesis capítulo 1 e 2, nós vamos ver que na composição da terra, na criação, esse Deus, Jesus Cristo, que é Deus presente na criação, ele instituiu também o casamento. Foi Jesus que instituiu. Então, aquele que instituiu o casamento, uma vez encarnado aqui na terra, ele vai para uma festa de casamento e lá ele está celebrando o casamento junto com os seus irmãos. Jesus celebra, irmãos. Jesus, ele vive na sociedade. Jesus, ele se alegra com os outros, com a felicidade desses que estão casando. Jesus, ele celebra. E que maravilha, e que importante nós entendermos isso, irmãos. O nosso mestre se alegrou enquanto esteve aqui na terra. Nós também devemos nos alegrar. Nós somos o povo que deve se alegrar naquilo que o Senhor criou, naquilo que o Senhor nos permite nessa terra, nessa vida, desfrutar, e nós podemos nos alegrar. Cristão não precisa ser carrancudo, não. Cristão reformado não precisa, nós devemos, podemos e devemos nos alegrar como o nosso Senhor Jesus. Você não é mais santo, e o Senhor Jesus mostra isso na prática, se isolando, vivendo como uma espécie de um eremita, num monastério, se isolando da sociedade como um todo. Não, nós devemos nos alegrar naquilo que o Senhor nos deu em meio às pessoas que nos cercam, e nós devemos manifestar essa alegria, e essa é a primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que, como Lucas narra, e as pessoas olhavam para ele dessa maneira, no capítulo 7, verso 34, ele veio a esse mundo comendo e bebendo. Usaram isso para acusar ele, de um beberrão, de um comelão. Não, mas ele veio e se alegrou. E nós sabemos que o Senhor Jesus não tem pecado, então isso é bom e nós podemos desfrutar. Tá? E essa é a primeira aplicação, mais secundária do texto, mais importante para as nossas vidas, para nós entendermos que nós podemos e devemos nos alegrar como o nosso Senhor Jesus. O verso 3, irmãos, vai mostrar para nós o seguinte, diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então percebam, tinha vinho na festa, tá? Tinha vinho na festa. O vinho, inclusive, fazia parte do suprimento dos judeus. O pão e o vinho era bem presente na mesa dos judeus. Então eles tomavam vinho. O vinho aqui é vinho mesmo, irmãos, é vinho mesmo. Obviamente que havia variedade de vinho. Havia vinhos que eram mais nobres, mais antigos, esses eram mais raros, até mesmo mais caros. E as pessoas gostavam de saborear esses vinhos mais antigos. Haviam vinhos que eram diluídos em água, para diminuir um pouco mais o teor alcoólico. E alguns vinhos assim eram servidos diluídos em água. Haviam vinhos que às vezes não davam nem tanto tempo de atingir fermentação, então vinhos mais fracos. Havia todo tipo de vinho. E nessa festa tem vinho, e é vinho mesmo, ok? E o texto diz para nós que o vinho acaba. E era importantíssimo, irmãos, que houvesse vinho. Agora imaginem só comigo, as festas de casamento nesse tempo tinham uma diferença muito importante em relação a nós, que era o tempo. Imagine, cerca de uma semana de festa.
E tinha que ter vinho para uma semana de festa. Eles dormiam e acordavam e continuavam celebrando, e celebravam, e celebravam, e se alegravam. Então tinha que ter muito vinho. E o vinho era extremamente importante, o vinho que simbolizava também a alegria da celebração deles naquela festa de casamento. Irmãos, o vinho acaba. E talvez, e é importante nós entendermos, algo que também era diferente dos nossos dias, é que se acabasse algum suprimento, inclusive o vinho, isso era extremamente sério. Era muito sério acabar o vinho numa festa. Não era algo corriqueiro. O noivo não chegava, galera, acabou o vinho, vamos atrás de comprar mais, ou não tem mais vinho, então vamos beber outro tipo de bebida, tem água aqui, fiquem à vontade. Não, isso trazia grande vergonha, era algo extremamente sério. Faltar o vinho, irmãos, numa festa ou qualquer tipo de suprimento, trazia grande vergonha e trazia uma carga social, trazia punições sociais e até mesmo punição financeira. Para vocês terem ideia de como era sério acabar o vinho numa festa, os parentes da noiva poderiam se sentir tão ofendidos que eles poderiam até mesmo levar ao tribunal o noivo porque deixou faltar vinho. E ele poderia responder processo, ele poderia ser processado. E além da vergonha, ele poderia carregar posteriormente uma dívida financeira por deixar acabar o vinho. Olha a seriedade disso. E o vinho então acaba. Maria, então, que era parente, talvez estivesse até ajudando na organização daquela festa, ela se preocupa e ela se volta para Jesus. E o texto diz para nós que ela diz para o Senhor Jesus: o vinho acabou. Eles não têm mais vinho. Pensando, eles vão passar por grande vergonha, eu vou acionar o Senhor Jesus. Há comentaristas que acham, irmãos, que ela se volta para o Senhor Jesus porque a essa altura José já havia falecido e Jesus já era o provedor da casa. Então, não sabendo bem o que fazer, ela se volta para o Senhor Jesus e pensa: Senhor Jesus é inteligente, Jesus, meu filho, é inteligente, é Ele que dá conta da casa, que me sustenta, então Ele vai dar um jeito aqui, Ele vai pensar em alguma coisa, Ele tem um plano bom. Mas há outros comentaristas, e eu partilho dessa posição, que Maria já tinha, a essa altura, uma ideia boa de quem era Jesus. Ela tinha uma ideia de que ela era filho do Messias prometido. E então, ela faz esse pedido para o Senhor Jesus, pensando: Jesus vai fazer alguma coisa. Talvez Ele exerça o seu poder e faça alguma coisa aqui. Faça algum milagre, alguma coisa desse tipo. Eu entendo que era isso, irmãos. Até mesmo pela resposta que o Senhor Jesus vai dar, e nós vamos falar disso na sequência, me parece que era isso que estava por trás da fala de Maria. Maria não estava simplesmente informando, mas ela queria que Jesus resolvesse. E aqui é que está um ponto importante, irmãos. Olha a resposta do Senhor Jesus no versículo de número 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez vocês olhem para esse texto, eu já tenho olhado e falado: mas o que está acontecendo aqui? Por que Jesus ficou tão bravo? Por que ele tratou a mãe dele desse jeito? Chamando ela de mulher, falando de maneira tão ríspida. Irmãos, em primeiro lugar, esse termo que o Senhor Jesus usa não é um termo rude ou grosseiro. Mulher. Não é, ok? Talvez na nossa tradução para o português fique difícil de entender o que ele quer dizer com mulher. Chamar a mãe de mulher, que negócio é esse? Não, mas não é um termo rude, é como se ele estivesse dizendo, é difícil traduzir para o português, mas é como se ele estivesse dizendo: minha senhora, minha senhora. Inclusive, esse é o mesmo termo, é o termo guiné no grego, que ele usa lá em João 19:26, quando ele na cruz, ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. É o mesmo termo. E ali não tinha qualquer motivo no capítulo 19 para nós acharmos que Jesus estava sendo rude. Ele está usando o mesmo termo: minha senhora, eis aí o teu filho. E ele se volta para João e diz: eis aí tua mãe. Ele usa também esse termo mulher quando ele se volta para a mulher samaritana. Nós vamos ver isso quando estivermos estudando o capítulo de número 4. Ele chama a mulher samaritana de mulher. Então não é um termo ofensivo, é importante nós entendermos isso. Entretanto, irmãos, nós temos a sequência da fala do Senhor Jesus, que ele diz: que tenho eu contigo? Uma pergunta retórica, uma pergunta que tem um significado. E esse termo, essa expressão,
que é tiemoi kaisoi, ela é repetida outras vezes nas Escrituras, nos Evangelhos. E aí talvez pese um pouco mais, porque às vezes que essa frase é dita, são ditas por demônios. Para o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus vai expulsá-los, e eles dizem a mesma coisa: que tenho eu contigo? Já é chegada a nossa hora? Ou espera mais um pouco, que temos nós contigo? É o que os demônios falam para o Senhor Jesus. E a ideia de uma separação. Nós não somos exatamente iguais. Nós não somos iguais. Há aqui nessa expressão a ideia de uma diferenciação. Irmãos, é justamente isso que o Senhor Jesus está fazendo. É como se no início do seu ministério, aqui nós temos o primeiro milagre que o Senhor Jesus vai fazer, iniciando o seu ministério. É como se ele estivesse dizendo, ou cortando o cordão umbilical da sua mãe, dizendo: agora eu preciso assumir de uma vez por todas o meu papel como Messias. Agora só importa para mim, sempre importou, mas agora de maneira clara, em relação a uma missão específica, a minha missão como Messias, eu preciso cumprir a vontade do meu Pai. Porque sim, em relação ao meu Pai eu sou exatamente igual. Inclusive eu sou Deus, igualmente ao meu Pai. Nós somos um só Deus, um só Deus. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. E que importante o Senhor Jesus fazer isso, irmãos. Porque esse é um momento importante. Imagina que ele vai à cruz sem romper esse cordão umbilical, ou sem mostrar para a própria Maria que ele é o Messias e que ela precisa olhar para ele não mais simplesmente ou meramente como um filho, mas como um Messias. Isso significa que Maria, mesmo sendo mãe de Jesus, ela é serva, ela é um discípulo, ela é discípula de Cristo. Ela deve olhar para Cristo agora, não como simplesmente um filho, mas como o seu Senhor. Ela precisa entender que ela tem a grande necessidade, assim como todo o resto da raça humana, de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Então essa fala do Senhor Jesus, ela é amorosa, e ela é importante, tem que ser dita, e ela coloca Maria no seu lugar exato, com todo respeito, com todo amor. É o que o Senhor Jesus está fazendo, irmãos. E esse texto mostra para nós, inclusive, essa argumentação, essas verdades, que Maria era uma necessitada de um Salvador, assim como todos os outros discípulos. Ou seja, não há espaço para idolatrar Maria, não há espaço para a divinização de Maria, não há espaço para achar que Maria é uma co-mediadora ou até mesmo uma corredentora. Não há espaço para esse tipo de crença a partir das Escrituras Sagradas. Maria também precisava de Jesus, era serva de Jesus e Jesus era o Senhor de Maria. É o que o texto está mostrando para nós. E ele diz: ainda não é chegada a minha hora. E essa frase, ela é geralmente referida ou se refere à morte, crucificação, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Ainda não é chegada a minha hora, vai chegar o momento. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei qual é a instrução do Pai. Fique tranquila que agora eu assumo a dianteira, porque eu sou o Deus encarnado. É o que o Senhor Jesus está falando. Essa não é a hora, e não é do jeito que a senhora acha que deve ser. Eu sei exatamente o que deve ser, como deve ser, a hora que será. Irmãos, mas Maria, por mais que necessitasse de Jesus como todos nós, e ela necessita, e ela é discípula, e deve olhar para o Senhor como o Senhor da sua vida, Maria era uma mulher de fé, irmãos. E Maria era uma mulher muito crente. E Maria, na sequência, tem uma atitude que é louvável. E olha aí o verso 5, olha aí o texto na Bíblia de vocês. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, eu não sei como estava o coração de Maria. Eu não sei como foi ouvir aquilo de Jesus. Pode ser que ela tenha sentido, mas ela confiava, e ela entendia, e ela entendeu exatamente: Ele é o meu Senhor. Ele é o Cristo, Ele é o prometido. Eu sei quem Ele é, e eu confio, eu creio. Então essa verdade, a fé de Maria faz com que ela reaja muito bem. E a reação dela, ao invés de se entristecer, de ficar chorosa, ou até retrucar Jesus: mas meu filho, o que é isso? Não, ela diz: façam
tudo o que ele disser, ela obedece, ela entende muito bem, e ela obedece e diz, obedeçam. Se ele fizer alguma coisa, ou o que ele mandar, simplesmente façam. Se ele quiser agir de alguma maneira, ajam com obediência, porque estamos diante do Deus encarnado. Estamos diante do Senhor. Ela entende isso, essa é a atitude de Maria, irmãos. E que maravilha nós compreendermos isso. Como é importante, irmãos, nós entendermos que, com Maria aqui, basta confiarmos no Senhor Jesus. Basta lançarmos a nossa confiança no Senhor Jesus, como Maria faz aqui. E como o próprio Senhor Jesus faz em Deus Pai. E aqui nós aprendemos mais uma lição, irmãos, com o próprio Jesus em relação ao Pai e com a própria Maria. Nós também temos dilemas na vida. Maria estava diante de um dilema, querendo resolver, ajudar a família, mas ela entende que só quem verdadeiramente pode resolver e da maneira correta é o Senhor Jesus. Então ela se submete e fala, o que Ele mandar nós faremos. E o que nós aprendemos, irmãos? Que diante das nossas dificuldades na vida, diante dos nossos dilemas, diante das situações difíceis, embaraçosas, em que a vida pode nos colocar, confie no Senhor Jesus, confie inteiramente no Senhor Jesus, pode confiar, e nele você vai se alegrar. Se você confiar, você vai se alegrar. Confie inteiramente no Senhor Jesus, seja lá qual seja o dilema. É um dilema no seu trabalho, você tem que tomar uma atitude lá no seu trabalho, você tem que tomar uma postura, você tem que tomar uma ação e fazer algo no seu trabalho. Confie no Senhor Jesus. Sabe como é que você confia? Faça o que Ele te manda fazer a partir das Escrituras. Não negocie a verdade de Deus. Confie inteiramente, custe o que custar. Vale a pena confiar. Confie no Senhor Jesus. É na família alguma situação embaraçosa? Olhe para as Escrituras e pense, como eu devo agir em relação a essa situação? Como o Senhor me manda? E independente das circunstâncias, confie e entregue nas mãos do Senhor, porque Ele pode solucionar, Ele tem poder, e a maneira com que Ele resolve, ou Ele manda a gente agir em relação aos dilemas, é a maneira correta, e você mostra confiança fazendo do jeito que Ele manda fazer. É uma situação complicada no casamento, ou com amigos, confie no Senhor Jesus, faça o que Ele manda fazer. Faça como Maria aqui, entrega totalmente, fala, Senhor, o que o Senhor me manda fazer nessa situação A, B ou C? Simplesmente faça, e é assim que nós evidenciamos a nossa confiança. E você jamais se arrependerá de confiar no Senhor Jesus. Você jamais se arrependerá. Confiar nele pode custar a sua vida, e eu quero garantir para você, porque a Escritura garante, você não vai se arrepender se custar a sua vida nessa terra. No Senhor Jesus, e quando nós obedecemos, nós jamais nos arrependemos, irmãos. Faça o que deve ser feito. Abre mão dos seus prazeres, abre mão daquilo que você acha correto, abre mão daquilo que você acha que vai preservar a sua imagem, abra mão daquilo que você acha que fazendo você vai ganhar mais dinheiro. Simplesmente obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor, vale a pena. Sempre vale a pena, irmãos. E é o que nós aprendemos com Maria nesse momento. Mas o texto não para por aqui. Verso de número 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Aí diz o verso 7, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Eles obedecem. Jesus olha ali aquelas talhas, aquelas 6 talhas de pedra, que eram talhas usadas. A maioria dos judeus tinha nas suas casas talhas, porque eles usavam para os seus ritos de purificação, até mesmo para a lavagem das mãos, muitas vezes para comer suas refeições e qualquer outro rito de purificação. Então, muitos judeus tinham essas talhas, e tinham lá aquelas talhas que estavam colocadas no canto, talhas que eram usadas na antiga ordem para purificação. E aqui, meus irmãos, eu entendo que o Senhor Jesus está também nos ensinando algo, ou o texto está nos ensinando. Eu creio que não é por um acaso que o texto vai dizer, como que evidenciando que não eram qualquer talhas, eram talhas de pedras que eram usadas para purificação. E eu creio que com todo esse arcabouço, ou essa temática dos 3 capítulos que eu citei, capítulo 2, 3 e 4, no meio dessa temática o Senhor Jesus está, de alguma maneira, mostrando para nós que há uma nova ordem para a nossa purificação,
que não é mais por meio daquelas purificações, por meio das talhas, daquela água, há um jeito novo de ser purificado. Inclusive a água que ele vai transformar em vinho pode ser uma grande indicação de que nós somos purificados por meio do vinho, aquele vinho mesmo que representa o sangue de Cristo, que é o sangue que nos purifica dos nossos pecados. Eu creio que esse texto não está por aqui. Pode parecer muito esforço para ver isso, irmãos, mais diante, por isso que eu citei lá na introdução esses 3 capítulos que têm essa grande temática que os une, que é a purificação, essa nova maneira de purificação, inclusive o templo, a maneira de utilizar o templo, nós vamos ver isso com a mulher samaritana, o diálogo do Senhor Jesus, a maneira de adorar, são novas ordens de como se purificar, de como adorar o Senhor. Então, entendo que há um significado aqui, e ele está apontando para essa verdade. Mas, irmãos, essas talhas, elas cabiam ali cerca de 2 ou 3 metretas. Metreta era uma unidade de medida, que trazida para os nossos tempos equivale a cerca de 40 litros. Então, eram talhas grandes, cada uma delas cabia ali entre 80 e 120 litros de água. E eles enchem, e o texto vai dizer para nós que elas são enchidas completamente. Ou seja, ao todo, essas 6 dava cerca de 600, ou até mais de 600 litros de água. E ali estão aquelas águas. Ele simplesmente obedece, não tem ideia do que o Senhor Jesus vai fazer. Talvez alguns pensassem, será que ele vai pedir para servir água, né? O Senhor Jesus vai assumir a bronca aqui e falar, a culpa foi minha, sirvam água aí para todo mundo e vamos continuar a festa. Não, irmãos, tinha algo maravilhoso para acontecer aqui, vocês já sabem bem. E o texto mostra para nós na sequência, as talhas cheias, verso 8. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, mais uma vez, só obedeceram, não tinha ideia do que ia acontecer, eles obedeceram. E eu não sei vocês, mas eu dou risada aqui, ao mesmo tempo eu me emociono, irmãos, porque eu imagino a cena. Imagina aquelas talhas cheias de água, talhas pesadas, aqueles jarros cheios de água pesados, levam até o mestre-sala, talvez imaginando o que vai acontecer aqui, meu Deus do céu. O que está acontecendo? E aqueles servos não sabiam quem era Jesus e levam aquelas talhas ao mestre-sala. E diz, o mestre-sala era um mestre de cerimônia, era uma espécie de um cerimonial. E aí o verso 9, inclusive uma das funções desse cerimonial, ele era uma espécie de um sommelier, ele provava o vinho e sabia se aquele vinho era de qualidade, se era bom, se não era, se valia a pena servir, enfim, ele sabia tudo isso, então levam para o mestre-sala. E o Senhor Jesus foi quem disse, leva para o mestre de cerimônia. E aí o verso 9, de maneira maravilhosa, diz para nós, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Eu imagino o olho crescendo do mestre-sala, ele ficando boquiaberto, impressionado, manda chamar o noivo, por favor, eu quero que chamem o noivo. Irmãos, o verso 10 diz para nós o que ele diz para o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, que milagre glorioso nós temos diante de nós. E esse milagre ele é provado de todas as maneiras. Um especialista em vinho é chamado para provar o vinho, para não ter dúvida, e o especialista chama o noivo, não sabendo nem de onde veio aquele vinho, e ele diz, em outras palavras, nunca provei vinho tão bom, nunca provei vinho tão bom. Eu que gosto sempre de citar o Estênio Março, ele canta, ele faz poesia nesse texto bíblico, e ele diz na sua canção que este era o vinho mais raro que alguém já provara. Na sua canção, cantando, e eu imagino que foi isso mesmo, irmãos. Vocês que gostam de vinho, tá? E o Senhor Jesus transformou água em vinho. Talvez você esteja aqui visitando ou esteja vindo de um outro contexto, não sei, ou se escandalize com quem bebe um vinho. Não, o Senhor Jesus transformou água em vinho. Será que estava ele induzindo o povo ao pecado? Não, porque não é pecado beber o vinho. Talvez então você que gosta de vinho, goste de experimentar os sabores diferentes, os bons vinhos, eu imagino, irmãos. Eu não sou um grande degustador de vinho, né? Mas dizem que os bons vinhos são os mais antigos. É verdade? É isso mesmo?
O Senhor Jesus acabou de transformar água em vinho, mas aquele vinho tem sabor, talvez, do vinho do Éden, lá do início de todas as coisas. O melhor vinho, e mais raro, e mais saboroso, porque é o Senhor Jesus fazendo milagre. E ele prova daquele vinho e fica encantado. O Senhor Jesus, ele não jogou um tangue ali na água, né, ficando roxo, jogou um pouquinho de açúcar para ficar mais saboroso. Não, irmãos, não era tangue, não, era vinho da mais alta qualidade. Certamente, o mestre Sala, ele reconheceria, mas ele aprova e atesta, é vinho da mais alta qualidade, porque o milagre é do Senhor Jesus, aquele que cria todas as coisas do nada, com o poder da sua palavra, aquele que é poderoso, e ele mostra o seu poder, fazendo um milagre glorioso e maravilhoso. E aqui permitam-me só mais um ponto, antes de ir para o último e principal ponto da mensagem de hoje. Irmãos, talvez o vinho tenha acabado porque o noivo tenha comprado mais caro. Ele falou, vou impressionar, né? E eu preciso servir um bom vinho. E ele acabou porque ele gastou dinheiro comprando mais caro. E ele, então, depois o vinho é provado e é um vinho superior. E sabe o que é interessante na fala do mestre Sala? Ele diz, todos costumam. Ele está falando do costume comum. É como se todo mundo está acostumado a um estilo, a uma forma de fazer as coisas. Mas atribuindo ao noivo, nós sabemos que não foi o noivo, mas o próprio Senhor Jesus, que mantém a alegria daquela festa com o vinho, foi o Senhor Jesus que transformou. O Senhor Jesus é diferente, irmãos. Tu, porém, e as palavras nós podemos voltar elas para o Senhor Jesus, você faz diferente. E é interessante, me permitam esse tipo de aplicação aqui para vocês, mas, irmãos, o mundo, o costume natural, ou o mundo com o próprio pecado, ele costuma te oferecer muito prazer, inicialmente de cara. As promessas que o mundo faz, os desejos que sua carne tem, e quando você vai lá e você experimenta e acaba tendo muitas delícias e prazeres. É o que faz que as pessoas fiquem cegas pelo pecado. Ele promete muita coisa, e talvez você até curta e tenha muitos prazeres inicialmente, mas o pecado é como esse vinho aqui da festa. As pessoas serviam o vinho melhor, porque depois já com o paladar já sem sensibilidade, tomando muito vinho, e talvez alguns até, muitos embriagados, já não sentiam mais diferença, gosto, então serviu o vinho ruim, as pessoas continuavam metendo bronca. É o que o pecado faz na nossa vida. O pecado promete muito, você se saboreia, daqui a pouco você está anestesiado, ele vai acabando com sua vida. Mas com o Senhor Jesus é diferente. Com o Senhor Jesus, você tem prazeres e delícias inicialmente, mas o porvir é ainda melhor. O que você desfruta posteriormente é ainda melhor. É assim na vida cristã, irmãos. Nós degustamos de um prazer, de uma delícia que nós nunca degustamos antes. E só quem de fato teve um encontro com Cristo verdadeiro sabe o que eu estou falando. Você tinha muitos prazeres, essa era a minha vida antes de conhecer a Cristo, muitos prazeres, muitas delícias que eu achava que eram boas. Eu até achava que a vida do cristão era chata, que a vida do cristão não tinha prazer nenhuma, que a vida do cristão era pesada. Mas quando eu conheço a Cristo, irmãos, e me deparo, que alegria maravilhosa, que prazeres gloriosos que nós desfrutamos. E sabe qual é a tendência? É melhorar, e cada vez mais você tem mais prazer no seu Senhor, e você se alegra mais no seu Senhor, e há um prazer e delícias perpétuas prometidas, que essas são incomparáveis, e nós desfrutaremos ainda dela. E que maravilha saber disso, irmãos. O prazer que o Senhor dá, as alegrias são maravilhosas, são incomparáveis, são maior do que tudo, irmãos. Permitam-me um exemplo, ou uma ilustração. Eu tenho um irmão lá em casa, quando Deus resolveu graciosamente me alcançar. Minha família não era cristã, não tinha nenhum cristão na família, e Deus me alcançou, irmãos. E eu falo para vocês, eu sempre costumo dizer isso, não sou quem eu deveria ser, usando John Newton, não sou quem eu devo ser, não sou quem um dia eu serei, mas uma coisa é certa, nova criatura eu sou, porque eu experimentei do Senhor. E então, pregando para os meus familiares, meu irmão mais velho, irmãos, eu pregava para ele, falava de Cristo para ele, e ele ficava curioso, e ele via a transformação que o Senhor fez na minha vida, a alegria que eu expressava, diferente da que eu tinha antes, e ele ficava curioso. E eu fiquei sabendo disso por meio do conselho da Igreja do Guarda-2, porque ele não havia me contado isso.
mas ele teve a entrevista porque hoje ele é cristão, irmãos. Né? E o conselho depois me contou, ele contando, e nesse dia eu estava em viagem, não participei da entrevista do meu próprio irmão, ou melhor, eu já estava no Rio Grande do Sul, tá? Já estava no Rio Grande do Sul. E aí ele contando que via a alegria que eu tinha, mas não entendia. Só que ele queria ter aquela alegria. Ele falava, como é que ele é alegre assim? E eu quero ter essa alegria também. E ele falava isso. Só que ele falava o seguinte, mas eu tinha medo, porque eu achava que se eu aceitasse a Cristo, eu ia deixar de desfrutar dos prazeres que eu tinha no mundo. Mas ele diz, irmãos, que quando as escamas caem dos olhos, e quando as trevas são dissipadas dos olhos dele, irmãos, ele diz que sente uma alegria, e ele diz, agora eu entendo que alegria é essa, e a alegria que o Senhor nos proporciona, e é incomparável, irmãos, e é algo glorioso e maior do que tudo, é maior do que tudo, e quem experimenta sabe, e hoje ele pode se deliciar no Senhor, se alegrar no Senhor, inclusive falar para os outros dessa alegria e viver essa alegria. Se você está aqui hoje, talvez você pense, mas será que ser cristão é isso tudo mesmo? Vem, experimente, renda a sua vida a Cristo e você vai experimentar da maior de todas as alegrias, irmãos. E me desculpe, eu não pude conter, mas acabei indo para a aplicação principal aqui. E permitam-me ler o verso de número 11, irmãos, que diz o seguinte, e aqui é o grande objetivo. E se você tivesse que sair com uma coisa em mente hoje, é aqui que eu gostaria que você colocasse toda a sua atenção no texto. Inclusive, esse é o grande objetivo da mensagem do texto desta manhã. Do autor João, quando registra essas verdades, diz o texto no verso de número 11, com este, ou seja, com este milagre de transformar água em vinho, ninguém faz isso a não ser o próprio Deus. Deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Esse foi o primeiro milagre do ministério do Senhor Jesus. Agora o seu ministério aqui foi de maneira semipública, porque não foi para que todos vissem, foi para os serventes e principalmente para os seus próprios discípulos. Então ele dá início ao seu ministério, e esses sinais, e essa palavra sinal aqui traz a ideia de algo que aponta para outra coisa, esses sinais. Esse foi o primeiro que ele fez, o primeiro dos seus sinais. Sinais esses que são registrados, e o próprio evangelista João, no capítulo de número 20, versos 30 e 31, vai dizer qual é o objetivo dele registrar o que foi registrado. Por que os sinais são registrados? Por que ele usou o registro que ele usou? E o grande objetivo dos sinais era para que entendessem que Jesus era o Filho de Deus e crescem nele, e crendo tivessem vida, vida abundante, vida no seu nome, a verdadeira vida, irmãos. E a título de curiosidade, essa palavra vida, e essa vida abundante, alegre, plena no Senhor, ela é extremamente utilizada no Evangelho de João. Para vocês terem uma ideia de como o evangelista João usa este termo, essa palavra, essa vida, se referindo à vida eterna, somando os outros 3 evangelhos sinóticos, você vai ter cerca de 40 aparições da palavra vida. Só no Evangelho de João você tem mais de 50 aparições. E é justamente essa vida abundante, alegre, que o Senhor Jesus proporciona. E os milagres são instrumento justamente para que as pessoas entendam quem Ele é e creiam nele, e confiem, se alegrem nele, e se deliciem nele, irmãos. Esse é o objetivo, manifestar a glória dele como ele fez aqui, manifestou a sua glória. A glória, a grandeza, a majestade do Senhor é manifestada. Aquela mesma glória que o verso 14 vai dizer para nós do capítulo de número 1, e o verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Foi para isso que ele fez os sinais não eram simplesmente para trazer alegria para a festa. Sim, ele trouxe alegria para a festa. Sim, a festa continuou. Eles continuaram a celebrar e se alegraram temporalmente, mas isso não é nada perto do grande objetivo que o Senhor Jesus tinha. Era manifestar a sua glória. E o texto diz, e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram. Cumpriu-se aqui o objetivo dos sinais registrados e feitos pelo Senhor Jesus. Eles creram, eles já criam no Senhor Jesus, mas a fé deles são fortalecidas. A fé é fortalecida, melhor dizendo. A fé deles é ampliada, a fé deles é aumentada, irmãos. E esse é o grande objetivo desses registros. Que fé seja gerada e que fé seja aumentada nos nossos corações.
Pergunta que eu faço para você: você crê no Senhor Jesus verdadeiramente? Você tem se alegrado no Senhor Jesus? Sabe qual é uma das evidências de que você crê verdadeiramente? Você tem se alegrado no Senhor Jesus? Você tem satisfação verdadeira, real, no Senhor Jesus? Por que você vive murmurando? Por que você vive reclamando? Por que você vive questionando Deus? Mas pastor, você não sabe como minha vida está difícil. É porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Não importa o que seja. Não importa se é falta de emprego, se é falta de recursos. Não importa se é a saúde que ainda está prejudicada, Deus ainda não curou. Eu queria dizer que ainda nessas circunstâncias, ou apesar das circunstâncias, se você crê verdadeiramente, entendendo quem Ele é e o que Ele fez por você, você sabe que Ele pegou você, sendo você pecador, e Ele resolveu te amar, e Ele encarnou, e Ele veio a esse mundo, e Ele entregou a sua vida, e morreu a sua morte, para que você então tivesse essa vida verdadeira. Por isso, independente das circunstâncias, você pode se alegrar. E é dessa maneira gloriosa, a partir do milagre, que o Senhor Jesus promove a alegria. A alegria aqui principal, irmãos, não é a do vinho, não é a alegria que o vinho proporciona, mas a alegria da vida eterna, que aqueles que creem no Senhor Jesus podem desfrutar. Essa é a grande alegria. Por isso, cristão, se alegre no Senhor. Você deve testemunhar, evidenciar essa alegria se você crê verdadeiramente no Senhor. Se você não tem se alegrado no Senhor, hoje é o dia de se arrepender, pedir perdão e falar: Senhor, me perdoe pela maneira que eu tenho vivido. Me perdoe pela minha insatisfação. Me perdoe se eu ainda não compreendi plenamente ou não tenho lidado de maneira correta com o Evangelho, com a boa mensagem. Se alegre no Senhor. Se temos o Senhor, nós temos tudo, tudo. E chegará o dia, irmãos, que nós desfrutaremos de maneira plena e sem resquício nenhum. Aguarde, se alegre, creia e firme nas promessas, como nós cantamos aqui. Se alegre no Senhor. É pela fé que nós podemos nos alegrar. É quem tem fé que se alegra verdadeiramente. E nós podemos ser o povo que canta, que se alegra, que seja catando lixo, como a história que eu contei lá no início. Você ainda está com sorriso, ainda assim está com sorriso no rosto e testemunha porque você tem Cristo. Você pode dizer como o apóstolo Paulo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode dizer como o apóstolo Paulo, por exemplo, que diz que incomparavelmente melhor é morrer e estar com Cristo. É morrer e estar com Cristo. Você já é alegre aqui e o melhor ainda está por vir. Nós desfrutaremos desse melhor. E crendo nessas verdades e firmados nela, nós podemos e devemos evidenciar a alegria que aquele que promove a alegria promoveu e vai promovendo em nossos corações. Se alegre, povo de Deus. Se alegre, creia no Senhor, fique firme no Senhor e sigamos felizes naquele que promoveu, já promoveu a nossa alegria. E nós desfrutaremos dela de maneira plena. Amém? Vamos ficar de pé. Eu farei uma oração, a equipe de cântico pode ir se posicionando. Ou melhor, vamos fazer desse cântico a nossa oração, que eu extrapolei um pouquinho aqui o tempo. Então vamos fazer deste cântico a nossa oração e depois ainda temos a oração final. Se alegre, cante com alegria ao seu Deus que te salvou em Cristo Jesus.